Bom, nesse momento nós iremos fazer uma ressalva sobre a questão das teorias socioculturais de Vygotsky. Anteriormente a gente acabou vendo um pouco sobre a questão das teorias ressaltadas sobre Piaget, e agora nós iremos ver os posicionamentos das teorias educacionais de acordo com a psicologia da educação, dando a defendidas por Vygotsky. Ele traz uma abordagem sobre a questão da aprendizagem, o que ela pode associar no desenvolvimento propriamente do indivíduo. Então, as teorias desenvolvidas por Vygotsky, eles são direcionadas exclusivamente sobre a forma de desenvolvimento direcionadas através da aprendizagem. Vimos que Piaget ele define a aprendizagem como um processo puramente exterior, ou seja, fora do corpo, paralelo em certa medida ao processo de desenvolvimento da criança, mas que não participa ativamente neste e não modifica em absoluto a aprendizagem, utiliza os resultados do desenvolvimento em vez de se adiantar no seu curso e de mudar a sua direção. Um típico exemplo desta teoria é a concepção extremamente completa e interessante de Piaget, que estuda o desenvolvimento do pensamento da criança de forma completamente independente do processo de aprendizagem. Ainda defende que, para Piaget, trata-se de uma questão de método e não de uma questão referente às técnicas que se devem usar para estudar o desenvolvimento mental da criança. Ou seja, ele acredita que que para que a gente possa estar estudando a mente da criança, é necessário que ela consiga extrair algum tipo de método ou técnica para a gente acabar desenvolvendo, e não a questão comportamental, ou seja, que a mente da criança ela faz uma associação exclusivamente com o espaço em que ela ocupa e não sobre a forma de manifestação comportamental. O seu método consiste em atribuir tarefas que não apenas não são completamente alheias à atividade escolar, mas que excluem também toda a possibilidade da criança ser capaz de dar a resposta exata. Um exemplo típico que ilustra os aspectos positivos e negativos desse método são as perguntas utilizadas por Piaget nas entrevistas clínicas com as crianças. Ou seja, ele acha que a aprendizagem da criança ela não é iniciada exclusivamente dentro da escola, mas que todo o meio em que ela faz parte é construído como uma forma de aprendizagem. Ou seja, todos os elementos e recursos que ela vão estar inseridos dentro do processo educacional ou dentro do processo de desenvolvimento, ela consegue aprender de uma forma bem mais extensa a partir das experiências que ela vai adquirindo com o tempo, e não exclusivamente sobre alguma técnica sistematizada que é colocada dentro da escola, não exclusivamente como uma forma de aprendizagem. As novidades dessa teoria podem resumir-se em 3 pontos. Primeiro, conciliam-se nela 2 pontos de vista anteriormente considerados contraditórios. Os 2 pontos de vista não se excluem mutuamente, mas têm muito em comum. Ou seja, os 2 pontos que a gente já só fez associação é o quê? Sobre a questão da aprendizagem em si, que ela não está inserida exclusivamente sobre uma forma técnica, e sim sobre todos os meios em que ela faz parte. E a segunda, considera-se que a questão da interdependência pode dizer a teste segundo a qual o desenvolvimento é produto da interação de 2 processos fundamentais, ou seja, que é necessário que ela mantenha isso como principal critério articulatório para que ela consiga manter informações bem precisas, para que ela consiga acabar adquirindo e desenvolvendo algum tipo de raciocínio ou desenvolvimento da mente que vai ajudar a manter uma comunicação mais exata e até mesmo para desenvolver algum tipo de uma forma bem mais adequada para manter uma comunicação ou até mesmo para desenvolver a própria mente. Consiste na ampliação do papel da aprendizagem e desenvolvimento da criança. Este aspecto especial deve ser examinado com mais atenção, ou seja, a aprendizagem da criança ela não está diretamente direcionada ao desenvolvimento próprio da criança, e sim sobre uma forma, até porque o corpo ele não se desenvolve na mesma praticidade que a mente, então eles não andam em conjuntos na questão do processo de desenvolvimento. A criança aprende a realizar uma operação de determinado gênero, mas, ao mesmo tempo, opera-se de um princípio estrutural cuja esfera de ampliação é maior do que a de operação de partida. Por conseguinte, ao dar um passo em frente no campo da aprendizagem, a criança dá 2 no campo do desenvolvimento. E por isso, a aprendizagem e desenvolvimento não são coincidentes, ou seja, eles não andam juntos justamente por esses dois
princípios que são colocados aqui, que são destacados, que o desenvolvimento da criança, elas não são obrigatoriamente através da aprendizagem. A aprendizagem escolar nunca parte do zero. Toda aprendizagem da criança na escola tem uma pré-história. Ou seja, quando a criança ela chega dentro da escola, ela sempre tem passado por já tem adquirido algumas informações, a sua mente já está um pouco mais desenvolvida, então ele vai começar a articular sobre o processo educacional e não sobre o processo exclusivamente de aprendizagem. Por exemplo, a criança começa a estudar aritmética, mas já muito antes de ir à escola adquiriu determinada experiência referente à quantidade, encontrou já várias operações de divisão e adição, complexas e simples, certo? Então, ela não chega na escola completamente vazia. Então, ela já tem aí, já vem carregando alguma bagagem, algum tipo de aprendizagem que a gente vai dar desenvolvimento sobre aquilo que ela conseguiu aprender antes de chegar na escola. Portanto, a criança teve uma pré-escola de aritmética e o psicólogo que ignorasse este fato estaria cego, ou seja, então aqui já temos um processo de aprendizagem já iniciado de quando ela chega na escola. O curso da aprendizagem escolar da criança não é continuação direta do desenvolvimento pré-escolar em todos os campos. O curso da aprendizagem pré-escolar pode ser desviado de determinada maneira e a aprendizagem escolar pode também tomar uma direção contrária. Mas tanto se a escola continua pré-escola como se a impugna, não podemos negar que a aprendizagem escolar nunca começa no vácuo, mas é precedida sempre de uma etapa perfeitamente definida de desenvolvimento, alcançado pela criança antes de entrar na escola. Pela sua importância, esse processo de aprendizagem quase se produz antes que a criança entre na escola. Difere de modo essencial do domínio de noções que se adquirem durante o ensino escolar. Todavia, quando a criança, com as suas perguntas, consegue apoderar-se dos nomes dos objetos que a rodeiam, já está inserida numa etapa específica de aprendizagem, ou seja, todos os recursos e objetos que são articulados para a criança dentro do processo educacional ou dentro do processo de aprendizagem ou dentro do processo de desenvolvimento de uma forma generalizada, a criança ela sempre vai adquirir algum tipo de objeto específico para articular a sua aprendizagem, ou seja, o seu campo de aprendizagem ela consiste em abordagens que estão direcionadas exclusivamente a elementos que possam ajudar, por exemplo, para que ela consiga entender o que é os números basicamente, então a gente vai utilizar alguma forma física ou ilustrativa para mostrar o que é exatamente um número ou uma letra. Então isso são o quê? São recursos que a gente vai estar utilizando para identificá-las e ajudar no seu processo de aprendizagem. E aí isso a gente vai estar utilizando também para articular dentro do seu processo de desenvolvimento da mente, inclusive, de como que a mente da criança pode desenvolvê-la e absorver essa informação e saber que aquela forma física é um número e é uma letra. Então, isso basicamente a gente vai passar pelo processo de articulação em que a criança vai conseguir assimilar e compreender as formas físicas exatamente de reconhecimento das letras e dos números. Isso é só apenas um exemplo simples. A aprendizagem e desenvolvimento não entram em contato pela primeira vez na idade escolar, portanto, mas estão ligados entre si desde os primeiros dias de vida da criança. Os problemas que se nos apresentam são por isso duplicamente complexos, ou seja, essa questão de fazer com que as pessoas entendem que o processo de desenvolvimento ele não está articulado exclusivamente sobre a questão comportamental, e sim sobre a questão de aprendizagem, é que a gente entra isso considerado como se fosse um problema. Isso é um posicionamento direcionado exclusivamente por Vygotsky, em que ele faz esse posicionamento em que a criança ela passa sobre vários processos de desenvolvimento antes de chegar dentro do período escolar, que é aí que vai dar essa continuidade. A diferença subestacional no caso da criança é que esta pode imitar um grande número de ações
que é dentro do processo de imitação, que a gente viu lá no estudo com Vygotsky, no estudo com Piaget, em que Vygotsky ele faz uma ressalva novamente sobre isso. Senão um número ilimitado, que supera os limites de sua capacidade atual, ou seja, elas conseguem fazer um número extraordinário de imitações sobre todas as informações e movimentos que elas conseguem receber. Com o auxílio da imitação na atividade coletiva guiada pelos adultos, a criança pode fazer muito mais do que a sua capacidade de compreensão de modo independente, ou seja, depois que ela passa pelo processo de imitação, então ela vai criar uma identidade própria sobre aquilo que ela está desenvolvendo. Então ela vai conseguir adquirir algum tipo de informação de imitação, ou seja, passada por alguns adultos, ela viu o movimento, ou até mesmo algum zumbido de murmuração, de vocalização sobre alguma frase ou pequena fala, a palavra que ela tenha ouvido, então ela tenta repetir. Então isso só faz o que com que ela consiga compreender melhor as mensagens que ela está recebendo, juntamente com algum tipo de informação que vai ajudar no desenvolvimento próprio da mente. A diferença entre os níveis das tarefas realizáveis com o auxílio dos adultos e o nível das tarefas que pode desenvolver-se como atividade independente, define a área de desenvolvimento potencial da criança, ou seja, todas essas atividades em que ela vai se tornar bem mais independente, ou seja, ela vai deixar de imitar e vai conseguir movimentos e vocalizações próprias que ela vai estar desenvolvendo, faz com que o seu potencial de desenvolvimento consiga crescer cada vez mais. Então, isso é uma das formas mais eficazes defendidas por Vygotsky. Para finalizar, temos essa hipótese pressupõe necessariamente que o processo de desenvolvimento não coincide com o da aprendizagem, ou seja, o desenvolvimento ele não está especificamente direcionado propriamente na aprendizagem, mas todos os meios em que ela faz parte. O processo de desenvolvimento segue da aprendizagem, que cria a área de desenvolvimento potencial, ou seja, ela começa a se desenvolver, aprende de alguma forma sobre o meio em que ele vive, daí ela vai chegar dentro do seu potencial, ou seja, na sua capacidade máxima de desenvolvimento sobre algumas habilidades ou alguma forma de aprendizagem. Então, nós temos isso como se fosse uma esquematização. Inicia pelo desenvolvimento próprio, a partir das experiências que ele consegue adquirir, igual a gente viu lá com Piaget, e aí depois ele consegue desenvolver algum tipo de aprendizagem a partir das informações que eles conseguem adquirir, e a partir daí ela consegue desenvolver a sua capacidade de raciocínio juntamente com a mente, até chegar no seu potencial máximo, que é a sua área de potencialização, que é justamente quando ela consegue manter um equilíbrio sobre as informações que ela vai estar adquirindo e ela consegue manter uma independência maior sobre a sua aprendizagem, juntamente com o seu próprio desenvolvimento.